Fala pessoal, tudo bem? Jonas Silva, seu personal bee, e vamos de transferência de mandaguari amarela. Vamos lá. Coloquei a entrada original direto na caixa já ficou do jeito que tem que ficar para as abelhas aceitar 100%. Vou pegar agora aqui abrindo a isca para ter acesso propriamente na isca mesmo. É um galão meio retangular aí, então eu tenho uma noção muito boa de que vai ter ali dentro. Quando a gente tira o tampão, a gente já consegue ter acesso aos discos de cria maduro em cima. E poucas reservas ali que teria em cima ou embaixo. Então eu falei, opa, vai estar fácil. Tem mais cria do que alimento. Ali eu vou descascar quem o nosso mestre Gilmar faz. Igual descasca a banana. Tiro uma janela para a gente ter um acesso para ver como é que está a parte interna do ninho. Depois que a gente tira esse acesso para ver a parte interna do ninho, aí fica mais fácil a gente fazer nos cortes, que a gente já sabe onde tem cria e onde não tem, sem medo. A gente consegue cortar sem muita preocupação. Depois que a gente consegue ter acesso à parte interna do ninho, ver como é que é, eu vi ali que dá para dividir em 3 essas crias. Disco de cria nascente, que é esse que eu estou pegando aí agora, colocando na parte de sobreninho. Disco de cria verde, onde a rainha está passeando. A gente vai ver ela bem de pertinho aí, ó. Olha lá que beleza. A rainha jovem, forte, linda, ó, gigante. Eu vou colocar na parte de baixo do ninho, perto da entrada. E vou pegar essa outra parte disso de cria maduro e colocar do lado. Vocês vão ver que a pilha de cria vai ficar mais alto do que a caixa. Eu vou destacar essa parte, deixar praticamente rente na caixa ali e colocar essa parte que está passando no sobreninho, junto com o disco de cria nascente. Vou montar ela ali, tiro esses blocos para poder colocar a caixa no lugar onde estava a isca. E ali eu vou tirar os alimentos e colocar em cima de uma peneira para escorrer o excesso de mel que vai vazar dos potes. E as abelhas jovens vou batendo ali para cair lá dentro, sem preocupação. E esse alimento vou colocar para outras abelhas fazer a limpeza. E o procedimento está feito. É isso. Dia 23 de fevereiro e vamos ver como é que ficou a transferência aqui, ó. Um dia depois, e a gente vai ter uma noção do porquê que é importante você ocupar o máximo possível da caixa, né? Depois que você faz a transferência, e não colocar alimento, tá? Vamos lá. Não abri, não sei como é que tá. Só tirei a telha de cima, né? Porque choveu, ainda molhou um pouquinho aqui ainda. Vamos lá dar uma olhada. Um pouco de umidade, normal, tá? A gente não precisa se preocupar com isso. E olha a quantidade de abelha. Se você reparou, saiu um bichinho voando aí. Esse bichinho que saiu voando foi um forídeo, tá? Então imagina se você deixa alimento aí. Tá meio friozinho ainda, as abelhas estão meio lentas, tá? Olha lá, ó. Já arrumaram ali um pote, já fizeram um pote ao forídeo passando ali, ó. Isso não é problema, tá, pessoal? Não tem alimento, não tem bagunça para ele prevalecer. Elas já confeccionaram um potinho aqui. A gente vai deixar uns dias aí. Daqui 5 dias a gente pode pegar um módulo cheio de alimento, de recurso de uma outra abelha, organizado já, né? Até mesmo o próprio recurso dela, e coloca aqui para dar um boom para elas. Olha lá embaixo, lá, ó, tem disso de cria verde, não sei se vai pegar, acho que não. E a rainha tava passeando por aí, não vai pegar na câmera. Ali em cima a gente consegue ver uma lixeira, tá vendo? Estão organizando já lixeiras, aqui ó, outra lixeira aqui, ó. E tá fluindo, tá? Deu certo. Isso aqui é um enxame que eu já considero como vitória. Daqui uns 3 meses, provavelmente já vai estar com 3 até 4 módulos. É isso aí, pessoal. Bom, algumas me grudou, mesmo estando meio friozinho. Bom, olha lá. Vamos para a parte que eu explico o porquê que tem que ser assim. Um colega meu, tempo atrás, fez umas transferências e quando a gente pensa com o coração, isso eu já fiz muitas vezes e a gente se decepciona quando a gente pensa com o coração. A gente pensa, ah, a bichinha vai ficar com fome, não, vamos dar para ela. Coloca o alimento. Eu fiz 2 transferências um tempo atrás aí no meio do mato. Uma eu coloquei alimento. A abelha estava muito forte, tinha bastante recurso, estava quente, então não estourou o pote de mel, coloquei lá o recurso. E na outra, deu umas pequenas furadinhas nos potes e eu não quis colocar, sabe? Tava sem pressa, do jeito que estava, só coloquei a garrafa cheia de alimento no balde e levei, para depois de um tempo colocar o alimento. E o que aconteceu nessas garrafas? As duas teve invasão de furídeo. Aquilo não foi invasão, você viu uns furídeos ali perdidos. As duas teve invasão de furídeo. O que aconteceu com a que tinha alimento? A que tinha alimento, os furídeos botaram os ovos, as larvas de furídeo romperam os potes de mel, vazou mel, começaram a se alimentar do pólen, cresceram em 2 dias, ele completa o ciclo dele, então as moscas estão adultas e preparadas para botar. Cada mosca de furídeo é 300 ovos. Em 8 horas nascem essas larvas. Então você imagina, uma semana, você já tem um segundo ciclo de postura, se não um terceiro. E aí, como elas já estouraram os potes de mel, fica melado, as abelhas ficam perdidas naquela bagunça, o que acontece?
ela consegue, as larvas conseguem começar a andar, se movimentar, porque ela vazou o pote de mel, fica molhado. Quanto mais umidade, mais facilidade a larva de furídeo tem de se locomover. E aí é onde começa a infestação, as abelhas ficam perdidas, tentam se virar como pode, mas em ambiente molhado as abelhas não têm tanta vantagem quanto o furídeo, e aí tem uma explosão de larvas. Na abelha que eu deixei seca, eles botaram, nasceram os furídeos, só que a caixa ficou seca. E aí as larvas de furídeo foram propolizadas, algumas ficaram presas no fundo da caixa, as abelhas isolaram aquela parte, e aí ficou por isso mesmo. Quando você coloca o alimento pensando no bem-estar da abelha, você está alimentando a oportunidade da maquininha do mal trabalhar, do furídeo trabalhar, ele é um oportunista. A abelha tem que se preocupar agora em organizar aquilo. Elas vão parar de coletar muitos recursos como pólen e mel, néctar, né? E vão agora começar a produzir cera. Então ela vai entrar um pouco de néctar, vai deixar algumas abelhas para produzir cera, vai ser pangolins. E nisso elas vão vedar os buracos, procurar própolis, fechar. Vai organizar uma nutrição melhor para a rainha, porque ela vai parar de botar durante uns 2, 3 dias, depois de um trauma desse. E aí depois que está tudo estabilizado, começa a produção de potes ali. Uns 5 dias você vai ver que vai ter bastante potes sendo construídos. Por quê? Porque elas já vedaram, já formaram uma linha de defesa contra inimigos, e ainda o furídeo que entra ali não vai prevalecer, porque elas já estão organizadas para combater infestações. E aí você pode fornecer o alimento, mas fornecer aos poucos para não gerar muita bagunça. Ou, uma coisa que eu gosto de fazer, pega esses alimentos, coloca num módulo vazio, coloca numa abelha mais forte, e deixa elas trabalharem para você. Elas vão limpar, vedar, vai entrar furídeo, vai, mas elas vão controlar. E nisso, nessa coisa de controlar, elas vão ocupar essa parte. Vai ficar algumas abelhas ali de soldados, limpando e organizando. Quando você pega no horário desse, agora é umas 7 horas da manhã, tá meio fresco, ou de tardezinha, que a temperatura já baixou, as abelhas baixam o metabolismo e ficam mais lentas. Se você pega esse módulo cheio de abelhas, com os alimentos tudo arrumado, organizado e coloca na sua transferência, que está sem nada, você vai levar algumas campeiras, que assim que voltar a temperatura vão começar a interagir com as abelhas de baixo, e aí elas vão começar a se comunicar, e ali tem uma aceitação muito maior dessas campeiras, e aí elas vão ter uma aceitação maior das campeiras, mais o recurso que você já deu organizado para elas. É só vantagem, não tem desvantagem. Ainda que entre um furídeo ou outro, não é um problema, tá tudo organizado, ele vai entrar ali para morrer. E ainda que ele bote os ovos e nasça os ovos, as abelhas só vai pegar esse furídeo, colocar nessas lixeiras, o furídeo vai se alimentar da coisa azeda, estragada que tem ali, que ali, naquela lixeira, não é cocô de abelha. O cocô da abelha é líquido. A abelha não ingere sólidos. Então o que ela expele é líquido também. Nas lixeiras tem o que ali dentro? Vai ter o líquido, né, as fezes das abelhas líquidas, e vai ter a parte de queratina. As células de cria das abelhas é composta de cerume, quando está fazendo o alimento larval. Depois que está feito o alimento larval, fez a postura, elas fecham. A larva vai se desenvolver ali dentro. Conforme ela vai se desenvolvendo, se transforma em uma largatinha que vai virar pupa, ela faz uma crisálida, faz um casulo de queratina. O mesmo material que a gente tem nas nossas unhas, do cabelo. E as abelhas não conseguem reaproveitar isso, é sólido. Então, conforme nascem as abelhas desse casulinho, elas desconstroem. As nossas abelhas nativas não usam isso, não tem vantagem, não tem nada de cera ali. As abelhas pro lado de fora roem aquela célula de cria de cera e usa essa estrutura nova para outras coisas dentro da colônia, potes de mel, invólucro, e fica ali só a queratina. Elas desconstruindo aquela queratina, elas misturam isso nas lixeiras, fazendo aquela parte líquida virar uma paçoquinha. Aquela paçoquinha ali, aquela queratina absorve aquela umidade. Muitas vezes tem microvermes, larvas de outros animais ali que vão se alimentar daquela parte úmida, que é o lixo. E ali as abelhas conseguem depois pegar essa queratina, que absorveu bastante do lixo, e jogam umas bolotinhas para fora. Se vocês observarem, vocês conseguem ver isso no trabalho das abelhas. Elas pegando essas bolotinhas de queratina e jogando fora. Aquelas lixeiras que vocês viram ali, já é parte de célula de cria que nasceu a abelha, mais fezes de abelha. Isso é normal, tá bom? É isso aí, pessoal. Desculpa aí pelo vídeo prolongado, mas eu queria passar isso para vocês e falar esses detalhes.